Ô, beleza, morcegada? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez o Apex. Nesse vídeo, eu vou estar tocando no assunto sobre o tal descaso do Apex Legends Mobile com o Brasil e o futuro do jogo aqui no nosso país também, tá? Eu vou deixar, talvez o vídeo fique um pouco longo, então eu vou deixar as minutagens na descrição do vídeo. Se passar o dedo aí no player do YouTube, você vai ver as minutagens certinhas, tá? Mas não pula não, assiste até como podcast, tá? Bom, vamos nessa. Ontem começaram alguns... antes de mais nada, tá? Minha intenção aqui não é desmerecer ninguém, nem diminuir ninguém e nem contrariar ninguém. É só um outro ponto de vista. Eu acho que isso é muito importante para as coisas não ficarem polarizadas. E eu gosto muito de ser um cara, na vida mesmo, muito equilibrado, ponderar as coisas antes de eu simplesmente fechar completamente minha opinião. Então, vamos supor, né? Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas vamos falar sobre política aí, que a gente tá tão em evidência, né? A polarização de esquerda e direita. Cara, eu não tenho problema nenhum em escutar os dois lados. E aí eu vou lá e faço a minha própria opinião. E é isso que eu sempre gostei de ensinar vocês aqui no canal, né? Vocês absolutamente não acreditar 100% do que eu falo. Eu não quero papagaio de pirata, eu não quero mobs cegas, eu não quero nenhum gado me seguindo. O que eu gostaria é que vocês realmente escutassem os outros lados, escutassem o que eu tenho, a minha opinião, né, que seja ao contrário das outras pessoas e tal, enfim, e você, através disso, fazer a sua própria. Isso é o mais legal e eu acho que isso é que faz as pessoas evoluírem, tá? Então, dito tudo isso, vamos nessa. Ontem começaram o Apex Mobile começou a receber alguns vídeos falando do descaso que estava rolando, ou que rolou aqui pela EA, que é a desenvolvedora do Apex, né, junto com a Respawn, que é a desenvolvedora também. Que é o estúdio, na verdade, né? O Respawn é o estúdio. E assim, sabe o que mais me motivou a fazer esse vídeo? Foi esse comentário aí. Ontem teve vídeo de COD, mas também soltei o vídeo de Apex, e aí eu já recebi esse comentário. E eu fiquei assim, cara, não vou jogar isso até lançar aqui. Isso é uma vergonha, eu não sou em países nada a ver com o público gamer. Bom, primeiro que um comentário assim você diminui outros países. Você nem vive lá, cara, pra falar. É difícil, assim, a gente não pode sair menosprezando ou diminuindo outro país, outras pessoas, pra tentar nos enaltecer. Esse raciocínio, pra mim, por si só, já cai por terra e tá errado. Tá? Mas continuando aqui, nada a ver com o público gamer, vou continuar com o COD Mobile, que os gráficos é a mesma bosta. E ainda finaliza de uma maneira bem tóxica, né? Assim, a forma de falar. E eu acho que essa questão, essa toxicidade ali, como ele finalizou, mostra muito o quanto, às vezes, exagerar na negatividade, a gente vai para outro caminho que é tóxico, né? Existe uma linha tênue entre cobrar, solicitar melhorias e a toxicidade. E para mim, a linha que separa isso é quando você só reclama. Quando você passa só a reclamar, tudo que você vê é de uma maneira negativa, eu acho que aí você já tá indo para um caminho, sem perceber até, muito negativo e tóxica para a vida. E isso não é bom para ninguém, não é bom para a pessoa que tá fazendo isso, não é bom para a pessoa que envolve isso, e muito menos quando é influenciador, você leva essa negatividade pro seu público, como você viu pelo comentário que eu acabei de ler. Então, eu acho que como criador de conteúdo, a gente influencia e a gente tem que tomar cuidado. E, mais uma vez, por isso que é tão importante que eu ficar frisando que é bom você ter a sua própria opinião, porque senão você acaba virando só um papagaio de pirata. Você só repete o que você escutou de alguém, que você admira, o que você gosta, enfim, né? Então, acho que é importante ter esse equilíbrio e entender tudo isso. E sobre os países que receberam esse acesso antecipado. Então, de novo, o Apex Legends Mobile, ele não foi lançado oficialmente, ele está em soft launch, que é um acesso antecipado, que isso é bem comum em várias empresas, vários jogos quando é lançado. Por exemplo, quando ele foi lançado o Wild Rift, né, o LoL, ele foi lançado primeiro na Europa, não foi lançado no restante do país. Isso varia de cada empresa tem suas decisões, tá? E suas maneiras de decidir as coisas e tal. E isso, o que influencia essas decisões é acionista, equipe,
enfim, uma série de cadeias que você e várias outras pessoas não fazem nem ideia, porque a parada do buraco é muito mais fundo, né? A cadeia é muito maior do que a gente imagina, tá bom? Porque simplesmente para falar algumas coisas. Então, desde o dia 7 de março, o jogo ele foi lançado em soft launch em alguns países, que os países são, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tô no site oficial da EA falando sobre, olha só, começa o lançamento regional limitado de Apex Mobile, ok? Então vamos lá. Dando início ao lançamento, dia 7, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Malásia, Filipinas, Indonésia, México, Peru, Argentina e Colômbia. Esses foram os países que receberam esse acesso antecipado. O que todos esses países têm em comum? Vou mostrar novamente. Vê. O que eles têm? Pensou? Tá. Agora eu vou te fazer outra pergunta, né? Porque é importante esse exercício pra gente pensar, refletir juntos. Por que não tem os Estados Unidos aqui? Por que não tem nenhum país gigante da Europa aí? Por que não tem uma Espanha? Por que não tem uma Alemanha? Por quê? Porque isso é até um tema que, pra quem não sabe, eu tenho um podcast aqui no canal, ele sai, geralmente, quando dá tudo certo, a gente consegue soltar uma vez por semana, chama Gamer Tech, onde a gente aborda o mundo gamer e tecnológico, com o Marcel Campos, que é um cara que trabalha há 20 anos no mercado de tecnologia, atualmente trabalha em games também, e o cara tem uma bagagem fenomenal, e ele é diretor global de marketing, de uma empresa gigantesca, que é a ASUS. Então, ele tem muita experiência, certo? E nesse podcast, a gente falou, ele, na verdade, explicou do porquê que algumas empresas, ou porquê que as empresas, na verdade, fazem isso, como, por exemplo, lançar um acesso antecipado em países menores, desse jeito. Porque é muito mais fácil você controlar e mensurar as coisas, como servidores, como a galera comprando coisa no jogo, microtransação, enfim. E se porventura acontecer alguma coisa ruim no game nesse tempo, o prejuízo, as reclamações são muito menores, é mais contida. Então, por isso, o Brasil é um país continental, velho. É um país, América do Sul, América Latina e tal. É o maior país daqui de baixo, entendeu? Estados Unidos é o maior lá de cima. Europa, enfim. Você entende o que eu quero dizer? Então não é descaso, porque senão não seria descaso também com os Estados Unidos, Europa, enfim. Você entendeu? Então não é o caso. Não é o caso. Não acredito que a EA, a Respawn, a Activision, Nintendo, PlayStation, Microsoft, sei lá, queira se prejudicar com algum país. Você entendeu? Não é assim que funciona. E eu tenho escutado sempre assim, desde quando lançou o COD, né? O mundo do FPS Mobile cresceu muito no YouTube, nas plataformas. E eu sempre escuto uma acusação tão rápida, tão imediata, quando alguma empresa faz alguma coisa. E, às vezes elas fazem merda, assim. Eu fiz um vídeo semana passada reclamando e criticando ali e solicitando uma solução da Activision na questão das contas deletadas, tá? Quando é errado a gente vai lá e fala, mas nem sempre é uma coisa de descaso, simplesmente uma estratégia comercial, uma estratégia financeira, econômica, enfim, sabe? Monta, mas o Brasil é um dos países que mais joga videogame, eu concordo disso, os Estados Unidos também, né? E nem por isso eles tiveram. Agora, a gente é sempre interessante, nesse podcast a gente também aborda isso, num deles que a gente fez, aborda o que é você ter muito jogador e o que é ter jogadores que consomem coisas dentro do jogo. São duas coisas diferentes. Se você tá explicando aqui, isso é fato, tá? Você tem uma empresa de jogos, você vai lá, colocou seu jogo no país. O que você vai ter que fazer? Servidor, manutenção, equipe, funcionário, e tudo isso é muito caro. E a gente sabe que no Brasil é mais caro ainda comparado a outros países. Então você tem um custo muito elevado. E aí o que acontece? Quando você tem... raciocina comigo. Quanto mais jogadores tem jogando o seu jogo, você não vai ter que disponibilizar mais servidores? Não é assim que funciona? E mais servidores não quer dizer mais custo para a empresa?
E agora você imagina que tem muita gente jogando o jogo, porque o jogo é de graça, né? Muita gente jogando o jogo, tá bom, beleza e tal. E pouca gente consumindo dinheirinho, microtransação, as coisas todas. O que vai acontecer? A conta, no final do ano, pode não fechar, né? E aí vê que tá tomando prejuízo. Aí vamos supor que nos Estados Unidos que as coisas são mais acessíveis, né? O pessoal não tem aquele problema financeiro igual tem no Brasil, às vezes como tem na Índia, em alguns outros países um pouco mais complicados. Lá pode fechar a conta e pode dar lucro, que é isso que toda empresa quer também no final das contas, atender a necessidade de uma sociedade, de uma população e ter lucro com isso. Esse é o fundamento básico. E aí, como é que faz? Então o que adianta ficar se vangloriando que a gente tem muitos jogadores, sendo que a gente pode ter custo? Você entende o que eu quero dizer? Então, nem sempre, tá? Um país, não estou falando só do Brasil, qualquer país, nem sempre muito jogador significa lucro para uma empresa. E às vezes é muito melhor você ter menos jogadores e com um custo, assim, com um consumo mais baixo, porque assim você não sobrecarrega os servidores, você não tem que ficar gastando com servidores. Esse é o raciocínio lógico que toda empresa faz, para lançar um jogo, tá? E fora isso, como eu expliquei, na minha opinião, a decisão da EA de não colocar o Apex em países gigantes como Brasil, Estados Unidos, Europa, alguns países da Europa, é por conta que tá fazendo teste, cara, acesso antecipado, para eles arredondar mais ainda, afunilar, passar ali, lapidar o que precisa ser lapidado, os problemas que aparecerem, e aí, ó, pau, já vai lançar, entendeu? E quando que acaba esse lançamento? No próprio site deles aqui, eles falam que esse teste vai estar rolando, tá, até o dia 3 de maio. Certo? Inclusive que os participantes do lançamento poderão acessar a loja, né? E todo o jogo, na minha opinião. E enfim, eles vão depois, tudo que você gastou no jogo, ele vai ser convertido em moedas dentro da sua conta, tá? Isso se você, no caso do Brasil, que a gente tá usando VPN para jogar, isso se você quiser usar a mesma conta, tá bom? Mas eu vou fazer uma conta do zero, nem tô gastando nada com isso, eu tô mostrando algumas coisas do jogo mesmo, algumas armas e tal, partidas. Mas, por exemplo, esses países, Argentina, vamos supor, se você é um argentino e gastou no jogo, esse dinheiro vai voltar pra você, entendeu? E aí você, quando lançar o jogo, aí você vai lá e pega e gasta como você quiser, mas tem que ser a mesma conta. E é algo que a Riot fez com Valorant, quando lançou no Brasil. A Riot me convidou na época, a gente fez lá o acesso antecipado, jogamos bastante, até comprei algumas coisinhas, e depois, quando finalmente lançou, né, fechou o servidor, depois lançou o global, e aí esse dinheiro foi, essas compras foram revertidas em moedinhas no jogo, né? Então, é normal, cara, as empresas fazem isso, é assim que eles têm feito. Então, não, assim, sei lá, cara, eu fico preocupado e fico pensando assim, quanto é chato às vezes, né? As empresas lá estão fazendo seus trabalhos normais e que outras empresas já fizeram naquele mercado e do nada, tipo, não, vocês estão fazendo descaso com o Brasil. Imagina só a imagem que a gente passa para essas empresas lá fora, sabe? Não é uma imagem que eu particularmente acho bacana. E assim, eu tô cagando pra imagem quando a gente tá certo. Mas, nesse caso, na minha opinião, descaso, quem tá falando de descaso e tudo mais, tá errado. Tá sendo exagerado. E eu falei que eu não quero ofender ninguém, mas assim, pra mim beira ser mimado até. Desculpa, sabe? Do tipo, a gente é o Brasil, a gente quer as coisas, tudo bem, todo mundo quer, velho. Só que a empresa tem um jeito dela, decidiu fazer desse jeito, e é isso, mano. E quem toma as decisões é a empresa, fazer o quê? Eu não sei, meu. Bom, enfim, é isso que eu queria dizer. Pra que tentar colocar na sua cabeça um outro ponto de vista. Né? Então, se você tava com ódio mortal já do jogo antes de ser lançado no Brasil, que isso é uma coisa horrível. É porque o jogo já entra todo cagado. Ah, não, com as pessoas já reclamando das coisas. Chega. Não, cara, sinceramente, mano, eu não sei se vocês estão assim também, mas coloca pra mim um comentário, vai. Meu, eu tô cansado de reclamações, velho. É uma atrás da outra. É mais reclamação do que coisa positiva. Sei lá, velho. Sei, mano. Não sei se é porque o mundo tá passando por essa não sei se foi, sabe, essa pandemia deixou todo mundo irritado e tá todo mundo só vê os lados ruins das coisas. Sei lá, meu. Não sei. Todo mundo quer as coisas pra ontem, pra agora. Coloca pra mim comentar a sua opinião, tá? Agora falando sobre o futuro do jogo aqui no Brasil, principalmente, tá? Bom,
O jogo, como eu falei, assim, a loja, né, vai acabar dia 3. Imagino que o jogo também vai fechar ali os servidores dia 3 de maio, o que agora são 14 de março, então a gente tem bastante tempo, tem mês de abril inteiro para produzir conteúdo do jogo, ou você jogar por VPN, ou esses países jogar livremente, né? E outra, VPN usa quem quer, certo? Eu sei que é chato, eu sei que é muito complicado mesmo, mas, enfim, usa quem quer e tá tranquilo, né? Agora, sobre o futuro do game, é assim, nós já sabemos. Eu cago pra regra do tipo brasileiro não gosta de jogo futurístico. Eu cago pra isso. Porque pra mim o jogo tem que ser divertido, ponto, acabou. Não interessa se ele é pré-histórico, igual um Ark da vida, ou se é um Minecraft todo quadriculado, ou moderno como COD, Battlefield, ou futurístico como Overwatch e negócio. Não me interessa, me interessa a diversão. Se eu tô me divertindo jogando, se tem muitas coisas legais acontecendo, é isso que me importa, tá? Bom, pra mim, pelo menos. Mas como o futuro do jogo aqui, a gente pode pensar um pouco e analisar como foi o Apex no PC console, porque ele é de graça e tal, e tá aí até hoje. No Brasil, o Apex Mobile, né, pra PC consoles, ele tem a sua representatividade, só que é menor. Ele teve um hype muito grande no país, eu me lembro, e depois caiu muito rápido. E eu acredito que isso pode acontecer também com o mobile, entendeu? Até porque é um jogo que, por exemplo, vamos comparar o COD, que é o carro-chefe aqui do canal. No COD, a galera acha repetitivo e tal, até eu mesmo acho às vezes e tal, assim como qualquer outro jogo. Pokémon Unite, se você jogar pra caramba, é enjoativo. O LoL é enjoativo. Tudo depende se você tá jogando com amigos ou não, se você tá jogando muitas horas, exageradamente ou não. Acho que é tudo isso. Warzone também, a mesma coisa entra nessa. Mas o Apex é assim, o COD tem acessórios, sabe? Você, como é criador de conteúdo, você ainda pode fazer uns vídeos de classe, você pode fazer umas paradinhas diferenciadas, sabe? É igual, ontem mesmo a gente criou o F-COD, né? O UFC do COD. Então a gente vai sempre sair na mão ali com alguém ou com vocês, enfim, o vídeo saiu ontem. Bem legal, bem divertido. Agora o Apex é assim, nem tem classe. Você entra com a arma específica, na verdade você encontra a arma específica, luteia e é isso. E ele é muito mais limitado, por exemplo, a um PUBG, né? Até um Free Fire. Porque você, nesses jogos, né, PUBG e Free Fire, você tem boca, você tem empunhadura, você tem lente, você tem munição, você tem complemento, já falei, né? Você tem coronha. No Apex tem tudo isso, mas assim, tem menos até. Se você tem 3 acessórios apenas, você tem boca, você tem munição e você tem coronha. A lente eu vou descartar, tá? A lente é só pra você brincar lá e ver, achar bonito. Mas são só, fora a lente, você tem apenas 3 acessórios. E esses acessórios nem mudam. São só os levels. Então você tem o level 1, 2, 3, 4, se não me engano, ou até 5, sei lá, mas acho que é o 4. Você tem alguns levels, acho que até o 5 mesmo, mas enfim. Você tem alguns levels da boca, da munição e da coronha. É só isso. E você tem que encontrar durante a partida. E o jogo é o Battle Royale, né? O grande foco dele é o Battle Royale. Ele tem um modo MJ também, mas é pouco jogado. Pode ser que no mobile joguem mais. Mas é isso. E aí o jogo vai ficar bem repetitivo, né? Assim, os valores, né? Ele tá mais caro que o COD, pelo menos até o momento. Vamos ver quando realmente chegar no Brasil, vamos ver o preço. Mas não me surpreenda se ficaria um pouquinho mais caro, porque aí ela realmente cobra um pouquinho a mais nos seus jogos, e aí paga quem quer também. Então, assim, se o jogo não deu muito certo para PC e consoles num país, mobile tende a seguir o mesmo caminho. E o que eu quero dizer é, se a EA, a Respawn, não fizer um trabalho muito bom de eventos, de, sei lá, torneios com comunidade e tudo mais, e ficar só nessa de batalha, de jogo e tal, parte de batalha e algumas roletas, né, que a gente já conhece, lootbox e tal, eu ainda acho o jogo até mais limitado um pouco do que o COD, entendeu? Então eu acredito que ele pode realmente ficar um pouco monótono também, entendeu? E hypar no início, como qualquer outro jogo hype, e depois manter ali e ficar só quem gostou mesmo, né? Que é o que acontece. E é isso, cara. PUBG mesmo, meu primeiro vídeo de PUBG tá com quase 100 mil views, nos outros pegou 10, pegou 15, não hypou tanto, né? Hypa sempre no início, depois fica quem gosta. Então, assim, hoje mesmo eu indico, se você não acompanha nenhum conteúdo de Apex, eu até fico a minha indicação aqui pro Pox, com K e Z no final, P-O-K-I-Z. É um excelente criador de conteúdo focadaço em Apex PC Mobile.
Não sei se ele vai fazer... Desculpa, PC console, não sei se ele vai fazer mobile. Espero que sim até. E é isso. Vai ficar os criadores que gostam de jogo, entendeu? E vai ter seu público. O jogo não vai morrer no Brasil. Vai ter seu público. Nem que seja pequenininho. Ou grande, não sei. Mas vai ter seu público. Então esse é o futuro do Apex. Então vamos ver como é que vai ser. E o lançamento dele ainda não tem nada decidido, né? A EA não se pronunciou ainda da data específica. Mas como vai até 3 de maio, eu imagino que durante o mês ali, até o final de maio ele deve ser lançado, no máximo então, assim, né, se ele ainda não for lançado em maio, acho que em junho. Maio, depois de maio é junho, né, eu sempre confundo maio e junho. É junho. Então até o início de junho, primeiro quinzena de junho, é o que eu chuto, né, mas vamos esperar mais notícias, eu não gosto de rumores, eu gosto de coisas específicas mesmo, dadas pelas empresas, né. Mas é isso, tá, essa é a minha opinião sobre o Apex. Então, sobre essa questão do descaso e a questão do futuro dele no Brasil. E, por favor, coloque pra mim no comentário o que vocês acham. E, sei lá, desculpa aí se alguém ficou ofendido, mas tentei ter o maior cuidado possível com as palavras aqui, pra ninguém ficar ofendido nem nada. E gostaria muito de saber, de verdade, a opinião de vocês, principalmente você que escutou tudo sem pular nada e conseguiu chegar até aqui e tal. Se você também tá cansado, no modo geral, de reclamações, só coisa ruim o tempo inteiro, sabe? Eu não falo só no jogo, não. Sei lá, parece que o mundo tá tão polarizado de uma maneira tão negativa que só tá dominando isso, tá ligado? Sei lá. E eu só sei que eu tô muito cansado disso. E, tipo, quando tem algumas coisas que tá rolando direto e não tá me fazendo bem, meu... Eu dou um passo pra trás, eu dou uma afastada, às vezes fico mais na minha, criando ali e tal. Porque, videogame é uma parada pra se divertir, pra você se divertir mesmo, ficar feliz, jogar com seus amigos, não é uma coisa pra você ficar, sabe? Enfim. E, principalmente, vamos largar a mão dessa filosofia de, descaso, qualquer coisa que as empresas fazem, qualquer coisa que as pessoas falam. É um vitimismo atrás do outro, assim, um síndrome de vira-lata absurdo. Que realmente no nosso país é complicado, mas nem tudo é descaso, sabe? Sei lá. Ai, meu Deus. Bom, enfim, chega de treta. Infelizmente, essa semana vai ter que ter mais um vídeo falando sobre uma parada bem desagradável que eu, em 10 anos criando conteúdo, eu nunca fiz, mas essa semana eu vou fazer. Vai ser minha primeira vez. E envolve COD Mobile, mas vai vir nos próximos dias, tá? E é isso aí. Quero saber a sua opinião. Mais vídeos aparecendo no lado esquerdo, do Apex Mobile que eu já fiz, e o canal do Pox também aparecendo logo aqui embaixo. Sorria mais, pratica amor, busca seus sonhos, e até daqui a pouco mais um vídeo no canal. Valeu!